como você junta palavras para trazer um espaço, uma experiência de algo que é muito maior além de uma palavra. A origem de todas as manifestações, de todos os seres, de todas as coisas. É muito mais do que uma coisa definível. Ela pré-existe. A vida existia antes da pessoa nascer. A maioria das pessoas acha que natureza é uma floresta. Então, quando ela está na cidade, ela esquece. Então, política, por exemplo, é a arte de viver na cidade. Então, o mundo era separado, esse mundo natural era excluído. Algumas pessoas falavam sobre o mundo natural, mas de uma maneira sempre longínqua. É muito diferente da cultura chinesa clássica, na qual a natureza fazia parte do pensamento, da elaboração das políticas, que é uma coisa que o índio brasileiro tem muito forte. É impensável você ver uma manifestação indígena sem a natureza, não é? Ela não é pensar na aldeia. Nós criamos um mundo tão artificializado que hoje em dia faz sim muito sentido se buscar essa integração, que nada mais é do que retomar a consciência daquilo que já está integrado. Os índios, eles têm essa percepção maior, né? De toda essa interação do universo, de como funciona a planta. A simbologia do jardim é justamente ser um intermediário entre o dentro e o fora. Tal literalmente significa caminho, né? E os mestres nos ensinam que caminho tem a ver com a trilha que nós percorremos, com o sujeito que percorre essa trilha e com a ação de caminhar. Caminho é algo que leva esse sujeito de uma condição a outra condição, né? De um lugar a outro lugar. Então, quando eu percorro um caminho, eu sou influenciado por esse caminho, eu me transformo através desse caminho. E, através dessa transformação, eu deixo estados anteriores para conseguir atingir novos estados. Essa estratégia que a árvore faz para que a semente viaje. E para mim, eu demorei uns 20 anos para entender o que era viagem. Porque a pessoa fala, você não vai viajar? Você gosta de viajar? Aquilo ia recalcando em mim. E um dos sentidos que eu acho que você pode associar esse universo da semente é a viagem. Desde pequeno eu tinha um sentimento curioso que viajar era melhor do que chegar. Tudo que existe na natureza se transforma impulsionada pelo tal. Então, o tal está presente dentro de uma grande estrela e ele também está presente num minúsculo grão de areia. Então, esse percurso natural da semente tem muito a ver com o conhecimento, com o sonho. Então, você conhece uma pessoa, essa pessoa te traz uma coisa boa, essa coisa que ela manda para você é a semente do que você vai viver com ela. O caminho da naturalidade. Na natureza, todas as coisas se transformam. E essas transformações, elas seguem padrões, elas seguem leis celestiais. O céu se transforma. Sempre que o céu se transforma, a terra também se transforma. Quando a terra se transforma, os seres sobre a terra também se transformam. Então, os seres acompanham a terra acompanha o céu. E todas as transformações do céu são ditadas pelo tal. Eu não possuo a vida me possui.
A árvore ela é uma dualidade, né? Então ela tem uma parte que é do escuro, uma parte que é da luz. E o milagre que eu acho é que a parte do escuro tem uma pele para o escuro e a parte da luz tem uma pele para a luz. Mas é o mesmo objeto, é o único ser vivo que vive metade enterrado, né? Então essa ideia da raiz é muito impressionante, né? Porque se você olhar do ponto de vista hierárquico, espiritual, a gente parte da escuridão para a clareza. Mas eu não acho isso, não. Eu não acho. Eu acho que os dois são dois aspectos da mesma moeda. A naturalidade impulsiona as transformações de todas as coisas e seres de uma determinada maneira, de uma maneira que equilibra duas grandes energias fundamentais, as energias do Yin, que significa escuro, e o Yang, que significa claro. Tudo que existe na natureza nada mais é do que uma combinação dessas duas energias. Essas duas energias elas são opostas, elas são antagônicas e ao mesmo tempo elas são complementares. Todas as transformações na natureza nada mais são do que movimentos do Yin e do Yang. Yang representa o que é visível, Yin representa o que é invisível. Por isso, o Yang tem a ver com aquilo que a gente enxerga, com aquilo que a gente explica, com aquilo que a gente entende. E o Yin diz respeito àquilo que nós não enxergamos, aquilo que nós não entendemos, aquilo que nós não compreendemos. O equilíbrio existe quando essas duas forças do Yin e do Yang, elas se movimentam livremente. Aí que tem a ver com vida e morte. Eles faz. Que tem a ver com o que gera fertilidade em nosso planeta. A dança é a própria metáfora da vida, né? Os elementos visíveis e invisíveis da minha manifestação, eles interagem, eles se influenciam mutuamente, né? E eles compõem a unidade do que eu sou nesse momento. O ser humano é o ser humano, a gente está sempre inteiro o tempo todo. Aí também a gente oscila, todos nós, a gente são igual às ondas do mar. Quando o meu corpo consegue acompanhar a transformação natural do ambiente, o que eu experimento são mudanças orgânicas, porém eu experimento a saúde. Uma saúde que me permite caminhar pelo ambiente quente e pelo ambiente frio, mantendo-me com vigor. A saúde, de fato, só existe dentro do contexto integral. Não adianta eu falar sobre saúde de um determinado órgão, tá? Se para equilibrar um órgão eu vou provocar um desequilíbrio do resto. Aí a gente sabe que tem várias formas de medicina, assim, que trabalham ou resolvendo o problema imediato, ou uns que vão procurar a raiz do problema. Todas as coisas que acontecem na natureza, no fundo, é com uma intenção de equilíbrio. Quando a pessoa percebe isso, vai permitir que algumas coisas também ocorram. Por exemplo, um médico homeopata, quando vê uma criança com febre, vai achar aquilo lindo, porque percebe que o organismo está trabalhando corretamente. E aí recomenda que, não, deixa a febre. Se não chegar a uma temperatura que causa delírio, convulsões, deixa a febre. Deixa cumprir a função, porque está equilibrando o organismo. Aquilo que provoca o desequilíbrio no solo, tá? Acaba provocando
com o tempo desequilibra no órgão. Então o equilíbrio do solo vai levar ao equilíbrio da planta, que vai levar ao equilíbrio do órgão. Comida sã e o corpo sã. Não dá para escapar desse ciclo. Simplesmente assim. Uma couve, né, tratada com agrotóxico, inseticida, né, não vai ter, né, a praga, tá? É simplesmente porque ela é esperta, ela sabe que se for lá ela vai morrer, se ela comer aquela couve, né, mas ela não vai desenvolver os mecanismos de defesa. Aí quando eu vou me alimentar dessa couve, além do agrotóxico, tá, eu também não vou ter esses mecanismos de defesas naturais dela. Quando, por alguma razão, o meu corpo tem dificuldades em acompanhar essas transformações do ambiente, o que eu experimento são desarmonias, desconfortos que acabam gerando a doença no nosso corpo. O que se tem feito, né, na agricultura, né, é como se eu pegasse qualquer pessoa e desse antibiótico todo dia, né, para evitar uma doença. Todo mundo sabe que isso não funciona, muito pelo contrário. Você vai encontrar hoje os bichos mais patógenos, mais fortes nos hospitais, né? O pessoal chama das infecções hospitalares. Então o uso extensivo, né, e intensivo de agrotóxicos, né, de fúngicos, né, na lavoura, né, só vai cada vez selecionar bichos mais fortes. A gente tem um processo de um tipo de agricultura que vai garimpando os elementos, aí eles somem. Aí parte desse processo de recomposição ou reequilíbrio, assim, aí as plantas vêm para fazer isso. Aí você tem plantas assim que quando tem um elemento que está faltando, ela vai trazer, mas ela incorpora isso. Esse é um processo de transmutação. Planta que faz isso no Brasil, tanchagem, aí numa terra onde o cálcio foi lavado assim no solo, assim por causa das chuvas tropicais, aí por causa de chuva ácida que leva embora, ela consegue crescer nessas terras, aí ela produz cálcio no corpo dela, ou numa terra onde não tem cálcio, de uma forma analítica assim, você não acha cálcio. Aí ela consegue produzir, aí a ciência não consegue explicar isso, mas tem várias plantas que trabalham com isso. A essência esses minerais está no solo, assim, mas a matéria física, às vezes, ela some. Então, a terra nasce das pedras. Aí isso influencia o tipo de vegetação, a forma que a vegetação cresce, a forma de evolução daquele lugar no planeta, assim, tudo vem das pedras. A palavra humano vem de homo, que vem de humus, que é terra fértil. Então isso quer dizer que o ser humano é feito de terra. Nosso corpo é terra. Cálcio, carbono, ferro, potássio, terra. Só que é uma terra que tem algo, um sopro, um milagre, que faz com que essas substâncias químicas, terra, fiquem aglutinados e permitam a existência como uma entidade. Um dos mistérios naturais recebe o nome de Qi dentro do taoísmo. Uma energia primordial que está presente em todas as coisas e em todos os seres, constantemente se transformando. Nós somos frutos do casamento entre as energias do céu e da terra.
Sendo assim, para que a gente se mantenha vivo, a gente precisa captar a energia do céu e captar a energia da terra. O verdadeiro sábio é aquele que consegue perceber que ele é céu e terra e é céu e terra. E vive as duas coisas, materialidade e espiritualidade. Como uma árvore que tem a raiz na terra, de onde se alimenta e precisa das coisas do céu. Através do alimento que eu ingiro, eu absorvo a energia da terra. Absorver a energia da terra é um pouco mais fácil, porque ela está concentrada, ela está coagulada. Absorver a energia do céu, eu faço através da minha respiração. Através de uma respiração curta, eu utilizo muito pouco dessa área disponível. Isso significa que eu também absorvo muito menos energia celestial. A nossa respiração também está intimamente relacionada com o nosso estado emocional. Quando a gente está muito agitado, muito inquieto, a respiração fica rápida, curta e agitada. Quando a gente está mais tranquilo, quando a gente está mais sereno, num estado emocional mais equilibrado, a nossa respiração também fica mais tranquila, mais serena e mais suave. Quando o meu corpo está equilibrado, ele tem uma energia que circula nutrindo órgãos e tecidos e tem também uma fração da sua energia que é produzida como uma camada defensiva. Se o meu Ti defensivo está fraco, eu resisto menos aos excessos que vêm de fora, né? Inclusive aos parasitas. Né? E, da mesma forma como acontece nos seres humanos, acontece nos animais, acontece nas plantas. Se você tem uma planta que está forte e saudável, o seu eixo ele está firme e equilibrado. Se o eixo não estiver firme e equilibrado, a saúde também deteriora. A sua imunidade aumenta quando nada do mundo ou de fora é maior do que a sua capacidade de se manter diante dessas adversidades. Mente sadia permite que o corpo tenha uma vivência sadia, que faz buscar uma terra sadia. Não dá para desconectar. O mundo racional não aceita a alma humana. É uma ideia que acabou, né? A natureza é extremamente complexa. Impossível a gente entender a natureza com a mente concreta e linear, né? Porque estamos lidando com sistemas dinâmicos, interligados. Desde numa grama de solo tem 600 milhões de bactérias, 25 mil tipos de bactérias numa grama de solo. Como que a gente vai entender isso, né? E cada um reagindo aos nossos pensamentos, reagindo à nossa energia, né?
tudo que rege uma planta é muito estranho, muito distante. E a convivência de um ser tão distante é um treino humano. Existem muitas coisas para serem contempladas, admiradas, existem muitas coisas no mundo para que a gente possa interagir com elas. São maravilhas. Né? E nós dedicamos boa parte da nossa vida na interação com essas maravilhas do mundo. Os mestres taoístas perceberam que tão maravilhosa quanto as manifestações visíveis do mundo também são as manifestações invisíveis e misteriosas do mundo. Na verdade, elas não são descasadas. Tudo aquilo que existe no visível, existe uma correspondência no invisível. Tudo aquilo que existe no invisível, de alguma forma, interfere naquilo que é visível. O problema nosso é por causa de não enxergar, a gente não acredita nela. Então, tem toda uma parte de comunicação das plantas, dos animais, dos insetos, via cores, via aromas, via vários elementos que têm outras frequências que não são visíveis para nós. Aí a gente não acredita nelas porque a gente não tem visão. Todo esse território do invisível, dentro do taoísmo, nós chamamos de mistério. Mistério é justamente aquilo que eu não enxergo, é aquilo que eu não entendo, é aquilo que eu não explico. Mas eu não posso dizer que o mistério não existe só porque eu não consigo percebê-lo. A física quântica nos ensinou que até a matéria dita morta está reagindo à nossa energia. Você olha numa molécula, ela modifica. Né? Então, como que a gente vai entender isso? Como que a gente vai saber como trabalhar, como plantar, como colher? Impossível a gente saber com a mente linear, né? Porque não é 1, 2, 3 elementos, são 200 elementos, todos em jogo. Então, é 200, lembra? Na escola, 200 vezes 199 vezes 198 vezes as combinações quase infinitas. E o único jeito, a gente realmente chega a uma forma de trabalhar eficaz, né? que chega a gente se inserir de uma forma satisfatória e a gente se torna parte do sistema e a gente começa a acessar as informações diretamente do sistema agrícola, do sistema natural, do sistema que for. Isso só pode ser através da intuição. Então, se você não está tão íntimo com esse sistema, que ele começa a lhe falar dentro da sua cabeça, você fica um pouco chutando no escuro. Então, é importante a gente confiar. Então, a intuição tem a ver com a autoestima, com nossa confiança em nossa capacidade de poder fazer essa mudança. Como se fosse se jogar na água sabendo que a gente vai boiar, ou a gente vai saber nadar, ou saber o que o momento traz para nós, assim, pertence à nossa vida. Quando a gente cuida de uma horta, nós participamos como um ser do ecossistema. Nós temos a possibilidade de interagir de uma forma de dar e receber. E cuidar de uma horta não é uma tarefa muito fácil, não é nada complicado, mas exige atenção, exige interação, decisão do ser humano. São decisões simples, mas aí a gente tem que entender alguns princípios básicos, como as plantas. Aí elas não cobram muito da gente, mas quando a gente cuida daquelas necessidades básicas das plantas, a gente começa a aprender o que a gente gosta e o que a gente não gosta. A gente aprende a respeito de limites. Aí aprendemos uma série de coisas a respeito de nossas emoções e percepções, como as plantas.
Aí, enquanto isso, o tempo que a gente está lá cuidando delas, elas estão percebendo a gente, como se fosse, elas estão escutando a gente num nível energético, quando estamos lá dispostos a brincar com elas. Se eu passo lá todo dia só, aí a regra tá feita, não interajo, não falo, oh, que linda, não vou lá tocar a folha, não vou lá colher, é comer, é saborear. Esse processo de apreciação dos todos os seres é muito importante, a capacidade de compartilhar a vida dos outros. Quando a gente faz isso como parte do jardim ou uma horta, faz com que as plantas tenham a capacidade de nos perceber. Ele troca, tem uma troca que na verdade acho que a palavra mais fácil assim que engloba essa troca é amor. É um processo de compartilhar energeticamente um ser, um momento que acaba sendo eu com a planta comigo. Aí nesse processo, assim, as plantas são seres basicamente de doação. Elas vivem doando, assim, essa é a vida delas, assim. Sem as plantas a gente não vive. Para mim o anúncio de chuva é o cheiro, né? Aquele cheiro da terra. A chuva vai fazer uma influência na sua vida. Aí tanto quanto a gente tem roupa lavada, pendurada no varal, secando, aí a gente vê que vai chover, a gente vai tirar porque fomos nós que lavamos, nós que penduramos, nós que vamos usar elas quando secos, assim. Então, as formigas, os passarinhos, as vespas, assim, tipo, todos os seres, assim, todos os seres sabem quando vai chover. Alguns mostram com mais facilidade, outros não, assim, tipo, então, nossa capacidade de leitura, de percepção, assim, de entender o que está acontecendo aí quando, assim, envolve a percepção, envolve percepção repetida, envolve saindo de nós para entender a vida da formiga, saindo de nós para perceber a diferença, assim, no voo dos pássaros, assim. Aí que é muito saudável isso, que é, de novo, a gente interage com o ambiente, assim, a gente dá espaço para não saber. Quando o homem está em contato com a natureza, ele sabe reconhecer os sinais. Os sinais são os nossos parâmetros, né? Como confirmação, um caminho certo e um caminho errado também. A percepção não do fato em si, mas a identificação do que está por trás dele. Realmente é muito raro você ter uma doença séria, uma doença grave, pode acontecer até, mas sem que antes venham os sinais, né? Pode estar em vários níveis, né? Um pressentimento, intuição, um sinal físico mesmo, uma dor, um incômodo. O sinal é uma informação que chega para a gente de várias maneiras diferentes. Tem plantas que sinalizam falta de cálcio, excesso disso, excesso daquilo, sabe? Sinalizam, né? E de repente aparece a formiga e começa a cortar a planta, porque é um sinal, né? Essas manifestações inesperadas do sistema são sinais de alguma coisa do sistema que está fora de equilíbrio. Então tem muitas coisas assim que o pulgão pode indicar para mim, mas eu não posso simplesmente cair na primeira coisa que vem na minha cabeça. Eu preciso perceber ela, olha ela de manhã e à tarde, no dia seguinte, na semana que vem. Aí fica tranquilo com esse espaço, não tentar simplesmente resolver a situação. Porque em resolver pode ser que eu estou criando outro problema.
coisas que eu entendo como sinais. Por exemplo, que tem muito quebra-pedra. O que será que está dando tanto, né? E eu fico achando que tem algum aspecto meu que está duro, que está precisando amolecer, alguma coisa, alguma compreensão de alguma relação, alguma coisa que eu estou precisando lidar melhor. Os objetos transmitem informações, né? Se uma pessoa estiver muito ansiosa, tivesse que ver uma nota de dinheiro que precisa ser trocada imediatamente porque a pessoa está ansiosa, tem que fazer uma coisa muito importante, e se um taxista pega esse dinheiro e troca o dinheiro, pode ser que essa pessoa que estava com dinheiro antes fique tranquila, mas a pessoa que pegou a moeda, a nota, a de 50, fique angustiada sem saber porquê. Então teve uma psicoindicação, né? Essa possibilidade já foi muito estudada na parapsicologia. Então dá para se dizer que as plantas, o estado emocional, o processo de cura também estejam interligados, porque existe uma psicoindicação entre a pessoa e a planta. Elas estão se indicando. Eu tive uma paciente que eu fiz um exame semana passada e a melhor medicação era jambo, e tinha jambo no quintal dela. A partir do momento que eu tenho um problema no fígado, eu vou olhar lá no quintal para ver se tem o meu remédio. Eu acabei, sem perceber, priorizando plantas calmantes. Então são todos sinais de quem eu sou ou de quem eu acho que eu quero ser. São partes da transformação. Os animais também, é muito louco. Quando eles não estão bem, eles vão para um lugar onde tem a planta que eles precisam. Todas as marcas que o corpo mantém estereotipada, acentuada, é fruto de uma experiência fortemente registrada nela. Uma mancha na pele, uma cicatriz, cristalizações que nós arrastamos no processo. Mas tem outros sinais que eu gosto muito de receber, né? Que a gente pretende fazer alguma coisa, aparece alguém com aquelas informações exatamente que a gente precisa, né? Sinais do universo, né? Que vêm para nos sinalizar que estamos no caminho certo, é o caminho que a gente propõe, né? Eu me proponho um caminho, uma ação e depois vem o sinal. Controlar. Você pode ter um insight em algum momento, você não sabe exatamente qual é o momento, nem qual é o insight. E nem para onde que ele vai te levar, né? Você sinalizar o belo do outro para ele é tão importante à medida que você consegue olhar e admitir que isso existe no outro, esse lado do outro tem a permissão da sua parte de aparecer. Pode ser, né? Mas também pode não ser. Essa coisa, o que é sinal mesmo, sempre dá pra gente aprofundar um pouco mais. Até que ponto a gente não está colocando desejos muito pré-estabelecidos que não são os desejos desse movimento maior, né? Tem situações que se o silêncio não falar, 1 milhão de palavras não adianta nada. Espaço é um dos elementos mais importantes nós entendemos. A gente pode ter um espaço calmo, eu posso falar e já começo a encher esse espaço. Eu posso ter
uma mente calma e vem os pensamentos, assim. Eu posso ter uma sala como essa aqui que tem um certo ambiente e depois enche ela com poltronas e almofadas, e livros e objetos, aí ela já muda. Tudo o que existe manifestado precisa de um vazio para acolher essa manifestação. Nosso corpo parece matéria, mas na verdade é mais espaço do que matéria. Só quando a pessoa percebe o vazio como algo primordial que ela consegue transcender. Então a grande dificuldade do ser humano, nós seres humanos, é lidar com o vazio, porque o vazio parece ausência, parece nulidade. E por isso que a ausência, a nulidade nos causa desconforto. As pessoas se sentem muito desconfortáveis com a ideia de vazio. O vazio aqui no Ocidente tem um conceito negativo. A gente fala assim, o fulano tem a cabeça vazia, a cabeça oca, minha vida está um vazio. Então o vazio sempre tem uma conotação negativa aqui para nós. Cheio e vazio no mundo das relatividades são manifestações, tanto cheio quanto vazio. O vazio do absoluto, aquele que abraça todas as manifestações, é aquilo que permite a existência do cheio e do vazio. Mas existe também uma luz do vazio. A luz do vazio dos mestres taoístas é a luz da transparência. A transparência que nos permite contemplar tanto a luz que brilha quanto a escuridão. Tudo que se manifesta na visão dos mestres taoístas precisa ter uma potencialidade, precisa ter um estado primordial, uma predisposição inicial para que aquilo se manifeste. A minha consciência, por exemplo, ela consegue distinguir diversas coisas, ela consegue identificar a diferença entre as coisas, mas ela só consegue identificar as diferenças a partir de uma não diferença. Uma consciência pura e original que não diferencia as coisas e que justamente por não ter diferenças consegue enxergar as diferenças entre todas as coisas. Então é o elemento mais importante a gente aprender a trabalhar, porque ela é capaz de formar e transformar. No vazio eu consigo fluir. No cheio, eu fico parado. Quando a gente entra em contato com esse vazio, a gente vai perceber que o vazio não é uma coisa negativa, é uma necessidade. Um elevador cheio não serve para nada, você não consegue entrar. Se o copo estiver cheio de farinha, eu não posso botar minha água. Se minha agenda estiver cheia de compromissos, eu não tenho tempo para mim. Se eu estiver de saco cheio, eu não aguento ninguém. Se eu estiver com a cabeça cheia de preocupações, eu não consigo resolver nada. Então o cheio só atrapalha. O vazio é o receptivo. É o espaço aberto para todas as coisas. Mesmo antigamente o elemento ar, que era livre assim só para fumaça de incenso, os pássaros, assim, os perfumes, o som do vento, agora está cheio de ondas de celulares, de televisão, de rádio, assim, de satélites, assim, está cheio, está tudo permeado. Então a gente está começando a ver os seres que têm o espaço, assim, o ar como ambiente delas, sofrendo um outro tipo de poluição, que a gente mal não percebe, mas assim, a gente precisa perceber essas coisas. As pessoas precisam preencher coisas. E no geral, quando as pessoas se encontram e se há silêncio entre elas, elas ficam incomodadas, como se tivesse acontecido alguma coisa errada, tem que ser preenchida, preenchida, preenchida. E falam, e falam, e falam, e falam. Mas quando nós conseguimos criar um espaço dentro, okay, a escuta, a calma, a paz interior, aí a gente começa a poder entender um pouco do que está acontecendo no espaço exterior.
Mas quando a gente não tem espaço dentro, quando eu tô ocupada na mente, assim, ou quando eu tô com raiva, ou quando eu tô ansioso, ou quando eu tô com muitas coisas a fazer, eu não consigo compartilhar, eu não consigo fazer nada como espaço externo. Aí isso acaba sendo um grande dilema para nós hoje em dia, que a gente tem tanta coisa, os espaços estão cheios de coisas o tempo todo. Não existe nada que aconteça na natureza que não seja busca do equilíbrio e da evolução. Os seres humanos vão fazer as maiores besteiras que levam ao desequilíbrio e em alguns casos talvez até uma involução. Avançar no momento de avançar, recuar no momento de recuar, me coloca em harmonia com a circunstância do momento. No momento a gente está numa fase meio decadente, assim, simplesmente aproveitando, garimpando, assim, roubando e vendendo coisas, assim, como se fosse, assim, uns seres, assim, meio sem cultura, que a gente já viu vários outros povos sem cultura entre os humanos, quando elas entraram numa fase, assim, entraram em decadência total. O índio não é capaz de jogar lixo no rio. Ele sabe que rio é veia, é sangue da terra. Ele tem respeito. Aí a gente se pergunta, assim, como que trazer a felicidade, é amor, é generosidade, é compaixão de volta. Um estabelecimento de caminho, onde cada passo permite que você continue criando a sua visão para ir para os próximos passos e olhar longe. A bondade, a polidez, a sinceridade, a humildade, a simplicidade, a naturalidade, a afetividade. Então existem várias virtudes que são estudadas dentro do taoísmo, mas basicamente todas essas virtudes nada mais são, em síntese, do que uma habilidade de nós conseguirmos acompanhar os movimentos naturais. Se eu aplicar a justiça no momento da bondade, ela já não é mais virtuosa. Se eu aplicar a bondade no momento da justiça, ela também não é virtuosa. Nós somos frutos da terra. O que está fora, temos aqui dentro, assim, o cosmos, nós somos feitos do mesmo pó. De todos os elementos que fazem o cosmos, nós somos feitos. A nossa consciência pode fazer essa matéria vibrar de uma forma positiva ou negativa. Aí, na verdade, a gente atrasa nosso processo de crescimento, junto com o processo de crescimento, a evolução de todos os outros seres. Se eu acredito que a base é competição, quando aparece uma pessoa desconhecida, ela é um adversário, um potencial. Né? Que seja uma pessoa, que seja um inseto, que seja uma planta, são todos adversários em potencial. Né? E isso é baseado em medo. Né? É o medo, a base da competição. E a cooperação é baseada na confiança, que tudo está interligado, que tudo tem uma harmonia. Quando a gente assume de ser parte de um ecossistema, interagindo, a doação, assim, que eu faço para a planta é retornada para mim. Assim, é um dos processos de equilíbrio, dinâmica que a natureza vive, é a doação, compartilhar, não competir. Assim, competir é uma visão biológica do mundo capitalista. Então, compartilhar é mais a forma que esses recursos são divididas entre todos os seres vivos. Virtude é a capacidade de caminhar em harmonia com as transformações. A natureza simplesmente vai florescer, aí crescer, aí se renovar. Ela vai fazer isso com ou sem os seres humanos. Mas no momento, assim, o ambiente está espelhando o estado interior do ser humano. O ser humano, assim,
está aflito, o ser humano está doente, assim, não está usando sua capacidade de consciência, está agindo mais pelas leis básicas da natureza, assim, o jeito que muitos seres humanos agem hoje em dia é igual uma pedra responde à lei da gravidade, ela não tem escolha, assim, gravidade, assim, rege a vida das pessoas. Quem não pertence ao momento já se foi. Precisa ser conhecido ou vivido. Isso é uma armadilha. Não dá para ser espontâneo, porque se quer ser espontâneo, ou se é ou se não é. Isso é uma coisa muito importante. Não se pode querer ser coisas, nós já somos. Quando se quer ser, a gente não é. A gente só quer ser aquilo que a gente não é. A gente só quer aquilo que não tem. Então, espontaneidade, não se pode buscar espontaneidade. Se busca espontaneidade, você tem exatamente o contrário. O artifício para ser espontâneo. Artificialidade. O espontâneo é uma manifestação que independe de qualquer tipo de elaboração. Simplesmente é. Aprender a ser espontâneo não é possível, se é espontâneo. Uma ação livre de qualquer intenção. Uma ação pura e espontânea, que brota naturalmente. A gente precisa criar esse espaço, criar esse momento, saber o momento que é para simplesmente escutar aquilo que vem, perceber aquilo que vem, e agir em cima daquilo, sabendo que está tudo certo. Aquilo veio para mim, então está tudo certo. Você sentiu o sistema, então você começa a se harmonizar com o sistema, né? Em harmonia, em unidade com o próprio tal, sem julgamento, sem intenção, sem premeditação. Uma ligação direta com a realidade do momento, nossa ligação com a realidade do momento. Aí a gente tem que estar pronto, aí também, todos nós, assim, a gente entra e sai da sintonia. Ficamos estressados, ocupados, preocupados, cheios de coisas. Quando a mente surge, a alma muitas vezes é retraída. Então o mental, lamentavelmente, ele, em vez de ajudar a coordenar o fluxo do ser, ele atrapalha essa exteriorização. Dos nossos pensamentos, da nossa emoção, a gente cria a realidade que a gente vê. Não existe, eu acho que não existe uma realidade fixa. Existem possibilidades e realidade. É a vida traduzida pelos seus filtros, né? Pelos seus filtros pessoais. É o que leva, é o que traz, é o que identifica. Ao olhar as coisas, eu recebia pouca coisa. Então fui me educando para receber mais coisa, com mais qualidade. Então, essa educação demorou mais ou menos, continua em andamento, mas demorou a primeira etapa, uns 30 anos, até eu entender o que realmente a gente quer ver. Quando a gente olha e interage com o mundo no presente, se estamos presentes, então a gente enxerga. Se estamos ocupados ou pensando no futuro, ou preocupados ou estressados, a gente enxerga muito pouco, que a realidade ela tem várias cores, várias facetas.
Aí a gente pode estar enxergando, pensando em outras coisas, aí na verdade a gente não viu nada. Aí ela tem formas mais conscientes e inconscientes também. A gente pode trabalhar com visão, assim, contando com mensagens que estão lá, que são subliminares. Na verdade, não são as aparências que enganam, nós nos enganamos com as aparências, isso é fundamental. É parecido com respiração, a gente respira com coisas meio automáticas, enquanto os olhos estão abertos a gente está vendo, a visão está funcionando. Mas o que a gente faz com isso, assim, não necessariamente a gente está absorvendo ou interagindo. Tem um pedagogo espanhol que fala que 83% do aprendizado, do conhecimento vem através dos olhos. Nós valorizamos muito mais aquilo que a gente vê. Um espectro de energia, assim, que tem tipo um comprimento X. Aí que envolve, assim, de um lado ultravioleta, do outro lado infravermelha. Aí o que a gente enxerga de um espectro assim, aí de fato, tanto assim, a gente enxerga de um espectro que tem esse comprimento. É que é feito de ondas, assim, que envolvem o invisível. Então, nós ficamos muito, assim, viciados naquilo que a gente enxerga, que é só isso. Aí monta a nossa base da realidade de tudo em cima disso, as teorias, assim, as ideias, as práticas, tudo que envolve nossa vida como ser humano, baseada nessa visão, enquanto o espectro tem esse comprimento. Quando se sabe a verdade, a gente não faz julgamento. A gente só faz julgamento quando não sabe a verdade. Então, quando a gente confia no que a gente vê, só no que a gente vê, acreditar na visão, e essa visão pode estar mentindo. A gente está interpretando um fato. A capacidade de ver não vem só através dos olhos. Os olhos, assim, de novo, nós ficamos viciados no fato que nossa visão vem dos olhos, mas nosso corpo é um órgão de percepção, então a gente pode ter uma visão interna. A visão interna vem via as sensações, a forma que a gente percebe, o que a gente sente dentro do coração, dentro do corpo inteiro. Na verdade, quem vê é a sua essência, não o seu aparato. Existe uma outra visão que é mais profunda, que não é a visão dos sentidos, é a visão da alma. A função da mente é exatamente a de lançar a alma para o mundo, dar caminhos, alternativas para que a alma possa exteriorizar. Nossa alma tem uma direção à frente, tem uma visão das coisas que são importantes e necessárias e o caminho que nós temos de seguir que está lá à frente. A gente pode ter uma visão da totalidade da nossa Terra, de nossas vidas, como todos os seres sencientes, sabendo que todas elas fazem parte de uma grande evolução, assim, de morte e renascimento, assim, onde essa visão vai além da nossa própria vida. E a gente consegue enxergar tudo isso como um parte de um processo criativo. Os grandes mestres do Oriente, eles aprenderam com uma outra mestra fantástica que é a natureza. Eles não aprenderam assim do nada, aprenderam observando a natureza. Então, olhar a formiga, isso é uma lição. Olhar a abelha é uma lição. Olhar as águas do rio é lição. Olhar uma planta germinando é uma lição. É uma coisa mais sutil, mais complexa, né? Às vezes eu mando as pessoas irem para o campo e ficarem 20 minutos em silêncio, só observando uma planta, uma flor, mas não indo lá para olhar, deixando a flor chegar até você, né? A planta chegar até você, entendeu?
relação com a cidade é muito harmoniosa, porque me dá tempo eu de andando ver as mudanças que vão ocorrendo na natureza. Então eu passo pela mesma árvore muitas vezes. Então eu vejo a árvore da flor, ficava sem folhas, cresce, tem árvores que eu acompanho há 20, 26 anos. Então eu tenho uma relação muito legal com a cidade. Por isso que eu tento plantar árvores, para ver se eu consigo mostrar o quanto é importante ter uma árvore em qual as diferentes fases da natureza, os diferentes andamentos, as flores, os cheiros, o vento, o barulho do vento nas árvores, como isso vai educar. Isso é uma biblioteca, né? E é uma biblioteca não racional, por isso que é difícil das pessoas entenderem, né? É muito difícil, né? Porque a pessoa só entende palavra. E eu cada vez acredito menos nas palavras. Tudo o que eu faço é caminho. Tudo o que eu faço ou não faço me transforma. Quais as transformações que eu quero para mim? Quais as transformações que eu quero para o ambiente que eu vivo? Quais as transformações que eu quero para a sociedade com a qual eu me relaciono? Planto neste jardim. Gerânios, jasmins e peixes, margaridas sempre vivas, magnólias, orquídeas e a palavra esperança. E planto neste jardim. gerânios, jasmins e peixes, margaridas sempre vivas, magnólias, orquídeas e a palavra esperança. Planto neste jardim. gerânios, jasmins e peixes, margaridas sempre vivas, Magnólias, orquídeas e a palavra esperança. E planto.
Ricardo, eu vou te falar uma coisa, por que não tirar foto do dinossauro?